Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos fazer as correções das atividades que ficaram faltando serem corrigidas na aula anterior e depois estudaremos um pouco sobre equações trigonométricas. Vem comigo. Página 28, ficamos faltando corrigir a questão 10, que era o desafio, que ele diz assim: as retas RS são paralelas e A é um ponto entre elas que dista 1 de R e 2 de S. Considere um ângulo reto de vértice em A, cujos lados interceptam RS nos pontos B e C, respectivamente. O ângulo agudo entre A e B e a reta R mede alfa. Então eu trouxe aqui uma animação para vocês verem, veja só, coloquei uma linha tracejada. A questão disse que a distância entre A e a reta R vale 1, aí eu quis colocar aqui um ponto D, aqui embaixo um ponto E, ali valendo 1, aqui valendo 2, que foram as informações dadas. Claro que eu acrescentei ponto D e ponto E. Para quê? Para ajudar na explicação aqui para vocês, tá bom? Item A. Calcule a área do triângulo ABC em função do ângulo alfa. Quando ele diz calcule a área em função do ângulo alfa, ele está dizendo analise aqui alfa, perceba que o triângulo BDA é um triângulo retângulo, e aí se estamos diante de um triângulo retângulo, podemos usar seno e cosseno. Esse lado aqui é o cateto oposto e esse daqui vai ser a hipotenusa. E cateto oposto sobre hipotenusa é o mesmo que seno desse ângulo alfa. Então nós poderemos colocar o lado AB em função do seno de alfa, porque a gente sabe que a área do triângulo ABC será AB vezes AC dividido por 2, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Então aqui temos o seno de alfa como sendo cateto oposto sobre a hipotenusa, e aí você isola AB e passa esse seno para cá. Portanto, A vezes B será 1 sobre o seno de alfa. Esse ângulo aqui, alfa, vai ser esse mesmo ângulo aqui, porque você vai observar a questão da soma dos ângulos internos de um triângulo. Sendo assim, nesse triângulo CAE, temos que o 2 é cateto adjacente e que o segmento AC será a hipotenusa. Dessa forma, cosseno de A será 2 sobre AC. Passa AC isolando, passa o cosseno de alfa dividindo, e A vezes C será igual a 2 cosseno 2 dividido pelo cosseno de alfa. Então, a área do triângulo ABC será AB, que é 1 sobre seno de alfa, vezes AC, que é 2 sobre cosseno de alfa, tudo isso dividido por 2. Aqui está, então, 1 meio de AB vezes AC. Como isso daqui lembra a fórmula, ou é a fórmula do seno de 2α, então eu não vou nem simplificar aqui, tá vendo? Perceba que aqui foi feita a opção de não simplificar para que você pudesse escrever uma fórmula aqui no denominador. Então, analisando apenas o denominador, tem-se que 2 seno alfa cosseno alfa é o mesmo que seno de 2α. E aí você vem e mantém o 2. Prontinho. Então, a área está escrita em função do ângulo alfa. A área será 2 dividido pelo seno de 2α. Então, a depender do ângulo, teremos uma área diferente. E aí é justamente o que a questão vem perguntando no item B. Qual o valor de alfa para que essa área seja mínima? Ora, temos aqui uma fração. Para que a fração tenha resultado mínimo, significa que o denominador deve ser máximo. Então, o seno de 2α deve ser máximo. Se você se lembrar lá das razões trigonométricas seno e cosseno, onde é que o seno é máximo? O seno assume valor máximo aqui em cima, quando o ângulo é 90 graus. Então, basta fazer isso aqui, ó, 2α igual a 90 graus. Sendo assim, alfa será igual a 45 graus, ok? Então essa foi a última questão que ficou faltando a gente corrigir dessa página. Mas eu deixei mais duas questões lá da parte de hora do estudo. Lembram-se? Questões 5 e 6. Vamos então para a questão 5. Essa é facinho. Essa ele disse que a cotangente vale 1 sobre 2 e pede o valor da tangente de 2x. Ora, se a cotangente é 1 sobre 2, a tangente de x será o inverso, portanto 2.
E aí agora é só aplicar a fórmula da tangente de 2x. Então aqui, tangente de x vale 2. Como é a fórmula da tangente de 2x? 2 tangente x, 1 menos tangente ao quadrado de x. Então se você tem a tangente, é só substituir aqui e aqui. Teremos 2 vezes 2, 4. 1 menos 4 fica menos 3. Mais por menos, menos 4 terços. A alternativa, a letra E. Foi fácil essa, não foi? Vamos para a última, questão 6. Seno mais cosseno igual a 1 sobre n. E ainda foi dito, olha, o seno de 2x vale menos 24/25 avos. Então, n é igual a... Observe que aqui foi dito que n é maior que zero e que x é um ângulo do segundo quadrante. Nós já vimos algumas situações onde aparece essa soma e em todas elas fizemos o quê? Elevamos os dois membros ao quadrado. Por quê? Porque ao elevarmos os dois membros ao quadrado, vai aparecer 2 seno x cosseno x. E 2 seno x cosseno x é o mesmo que seno de 2x, que foi dado na questão. Então essa é a estratégia. Percebam que essas ideias se repetem aí de um modo geral nas questões. Vamos lá então. Pegando o primeiro membro ao quadrado, teremos quadrado do primeiro, quadrado do segundo, e aqui no meio o mais, e aí vem 2 vezes o primeiro vezes o segundo. No segundo membro, 1 ao quadrado, 1, n ao quadrado está aqui embaixo. Daí, vamos repetir aqui uma simplificação que já fizemos algumas vezes nas atividades anteriores. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, 1. 2 seno x cosseno x, eu já havia adiantado que é seno de 2x. 1 sobre n ao quadrado está aqui sendo repetido. Vamos agora, então, substituir seno de 2x por menos 24/25 avos, que a questão já falou isso para a gente. Então, está aqui, menos 24/25 avos. Como é que faz aqui agora na fração? 25 vezes 1 dá 25, menos 24, 1. E 25 está aqui, então aqui, ó, 1 sobre 25. Fazendo meios por extremos, teremos n ao quadrado igual a 25, ou seja, n é 5 ou menos 5. Ficaremos com o valor de n 5, porque a questão nos informou que n é maior que zero e, portanto, não pode ser menos 5. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Ok? Agora sim, corrigimos todas as questões que ficaram faltando da aula anterior. E aí, nesse momento, vamos agora para algo interessante, que é equações trigonométricas. Então, vamos para o estudo de equações trigonométricas. Bom, nós já estudamos equações do primeiro grau, como esse exemplo aqui, equação do segundo grau, equação logarítmica, equação modular, equação exponencial, equação matricial. Então, já vimos vários modelos de equações. Chegou a vez de estudarmos as equações trigonométricas. E aí não precisa se assustar. Olha o que ocorre. Seno de x igual a 1 sobre 2. Então você vai pensar assim. Em primeiro lugar, a gente pensa qual é o ângulo cujo seno tem como resultado 1 sobre 2. E aí a gente olha no primeiro momento lá no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, qual é o ângulo cujo seno tem como resultado 1 sobre 2? Ah, é o 30 graus. Então, ótimo. Você vai e anota, por exemplo, o 30 graus. Que na maioria das questões você vai ver que aparece escrito em função de radianos. Então, a maioria dos alunos às vezes tem mais facilidade de trabalhar com graus do que com radianos. Então, a minha sugestão é, anote primeiro em graus. Por exemplo, 30 graus. Então, eu tenho aqui 30 graus, significa dizer que se eu pegar essa mesma abertura do lado de cá, eu vou ter 150 graus. Então, na verdade, na primeira volta, os valores que o seno fica igual a 1 sobre 2 podem ser, ou são, π sobre 6, que é o mesmo que 30, e 5π sobre 6, que é o mesmo que 150, tá bom? Então, as respostas seriam 30 graus e 150 graus. Isso falando da primeira volta. Mas a gente sabe que esse ângulo aqui, se eu pegar nesse ponto, que é o 30 graus, e eu der uma volta completa e parar no mesmo lugar, ele vai ter o mesmo valor para o seno. É aquela parte que nós estudamos sobre
arcos côngruos. Se lembram? Que você pode dar várias voltas, parando no mesmo lugar, tem o mesmo valor do seno, do cosseno, da tangente, cotangente, enfim. Então existem arcos côngruos ao 30 e ao ângulo de 150. Então quando a gente for dar a resposta genérica para dizer todos os ângulos que apresentam resultado 1 sobre 2, quando se trata do seno, serão π sobre 6 e todos os arcos côngruos a ele, ou o 150 e todos os arcos côngruos a ele. Eu vou dar uma dica. Quando a diferença entre esses dois, entre o primeiro e o segundo ângulo, for uma diferença de 180 graus, você vai poder generalizar usando uma fórmula só. Quando a diferença entre esses ângulos não for de 180 graus, aí você vai precisar usar duas fórmulas, porque você vai ter que indicar o primeiro e o segundo ângulo. A outra situação que eu já vou aproveitar para destacar é os casos especiais. Por exemplo, quando eu falo de seno de x dando igual a 1, então só tem esse ângulo, que é 90. Não tem duas possibilidades. É só essa e todos os côngruos a ele, né? Não lembre-se disso. Quando eu falar do seno menos 1, é esse e todos os arcos côngruos a ele. Quando eu falar do cosseno dando 1, então só tem esse aqui. Na primeira volta eu estou falando. Então é o 0, ou seria o 2π, mas é o mesmo lugar, e todos os arcos côngruos. Quando eu falar em cosseno sendo igual a menos 1, eu estou me referindo a 180 e todos os arcos côngruos, tá certo? Então vamos voltar aqui para a questão. Vejam. Encontramos dois possíveis valores cujo resultado do seno dá 1 sobre 2 na primeira volta. Agora, para generalizar, você vai escrever uma fórmula. Então vamos adiante. Então o que você vai fazer é o seguinte, você pensa assim, ó, pode ser π sobre 6 e mais um número de voltas que eu posso dar para a esquerda ou eu posso dar para a direita. Para eu completar uma volta, eu tenho que girar quantos graus? 360, ou seja, 2π. Então vai ser 30 graus e aí a variação vai ser de 2π em 2π. Então eu posso, deixa eu voltar aqui para ilustrar. Eu, a partir desse ponto, eu posso, indo no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário, então eu posso, a partir daqui, fazer uma volta, ou duas, ou três, ou quatro, daí em diante. Assim como eu poderia, a partir daqui, no sentido horário, portanto no sentido negativo, eu poderia fazer uma volta, ou duas, ou três, e daí em diante. E cada número de voltas é representado por 2π. Então, como esse número de voltas será um número inteiro, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai usar um k, que é o número de voltas, seja no sentido positivo ou negativo. Então, k vezes 2π, ok? Por isso, teremos essa fórmula escrita assim. Então, você anota o ângulo e coloca mais k, que indica o número de voltas, vezes 2π, que é o intervalo que você precisa girar para chegar no mesmo lugar. Então, essa seria a representação geral do primeiro ângulo, que é 30 graus. Agora você vai precisar fazer o mesmo para o outro ângulo, que é o do 150, ou seja, 5π sobre 6. Então teremos 5π sobre 6 mais k vezes 2π, ok? Então essas são as duas respostas, só que a gente não deixa assim solto, a gente organiza. Vamos escrever assim, solução, aí vai escrever um padrão. Você vai botar, abre chaves, e aí vem x, pertence aos reais, então isso aqui vai ser usado em todos, tal que, aí você anota esse, então vai colocar x igual a π sobre 6 mais k vezes 2π, ou x igual a 5π sobre 6 mais k vezes 2π, vírgula, e vai dizer, olha, esse k pertence aos números inteiros, porque esse k é o número inteiro de voltas que eu dou, ou no sentido positivo ou no sentido negativo. Assim como você está vendo agora aí, onde eu mostrei aqui nessa linha, ok? Então, vamos ver outros exemplos. A situação, então, agora é cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2. Aí você vai me dizer, mas Alex, o exemplo que você acabou de fazer tinha aqui no argumento x, agora tem 2x. Então, a ideia que eu vou te dizer é, inicialmente, você não olha para isso aqui, para o argumento. O primeiro passo, você pensa só no resultado. Qual é o resultado, então?
menos raiz de 2 sobre 2. Se o sinal é negativo, então estamos falando do segundo e terceiro quadrante, já que estamos falando de cosseno. Qual é o ângulo no primeiro quadrante, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? 45. Então agora pegue esse 45 graus, leve ele lá para o segundo quadrante. Vai ficar quanto? 135. Então esse ângulo aqui em cima, 135 graus. Ou ainda pode ser o 5π sobre 4, tá bom? Então veja só, a resposta dará menos raiz de 2 em 3π sobre 4 e também em 5π sobre 4. Na hora então de você dar a resposta, agora você vai olhar para o argumento e vai fazer assim, olha aqui embaixo, acompanhe comigo. 2x igual a, aí você anota, 3π sobre 4 mais k vezes 2π, que é aquela história de que eu preciso fazer um giro completo, ou seja, 2π para parar no mesmo lugar. Assim como a partir do 5π sobre 4 também eu preciso girar 2π. Então você faz 2x, anota o primeiro, π, k vezes 2π. Então essa é a primeira e essa é a segunda equação. Agora você vai precisar isolar o x, ou seja, mantenha aqui o x isolado, pegue o 2 e leve ele para baixo do primeiro e no segundo membro, do segundo termo, primeiro e segundo termo. Então já que aqui tem número, então vai ficar 2 vezes 4, 8. E quando o 2 vier aqui para baixo, ó, deixa eu apagar isso e colocar, quando esse 2 que está multiplicando vier para aqui, você vai simplificar esse 2 com esse, por isso sobrou apenas k vezes π. Não aconteceu o mesmo nesse, porque o 3 não simplifica com o 2, então você pega 2 vezes 4, 8. Então essa será a primeira resposta. O segundo, então a segunda equação, então passa o 2 para cá. 2 com esse 2 dividindo corta, ficamos com kπ e 5π sobre 8. Agora é só dar aquela resposta padrão que eu falei, ó. X pertence aos reais, tal que x é igual a 3π sobre 8 mais kπ, ou x é igual a 5π sobre 8 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Tudo bem? Próxima situação, a da tangente. Então, de novo, inicialmente você não precisa se ater a isso aqui. Então, não se preocupe com isso. Olhe apenas qual é o ângulo cuja tangente tem como resultado raiz de 3. O ângulo é 60 graus. Então, 60 graus, mas também pode ser 240 graus. Aí agora entra aquela situação. Perceba que esse e esse ângulo, eles apresentam o mesmo resultado e que, além de apresentar o mesmo resultado, a diferença entre eles é de 180 graus. Então, nessa situação, não será necessário você escrever duas fórmulas como fizemos aqui. Não temos duas equações. Poderemos generalizar a partir de uma única equação. Então, você vai pegar assim. Você vai dizer, então o ângulo é só esse aqui, o primeiro, que a gente anota o menor, π sobre 3 mais kπ. Tá vendo aqui? Olha onde eu estou grifando. π sobre 3 mais k vezes π. Não ficou k vezes 2π, porque ele não precisou de uma volta para chegar no mesmo valor, na tangente do mesmo número. Bastou metade de uma volta. Então não fica k vezes 2π, fica k vezes π apenas. O lado esquerdo dessa equação é o argumento. Então você agora sim pega o argumento e coloca aqui. X menos π sobre 6 é igual a... Isso aqui foi o que você percebeu. π sobre 3 mais kπ. Então, anotou a equação, qual é o próximo passo? Isolar x. Então você vai ter que passar esse π sobre 6 para o outro lado. Teremos então π sobre 3 mais π sobre 6, que vai resultar, após você tirar o MMC, vai resultar em π sobre 2. Então, a solução será π sobre 2 mais k vezes π. Essa é a solução que você vai representá-la assim. X pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 2 mais k vezes π, com k pertencente aos inteiros. Ok? Agora, vocês vão fazer as atividades da página 30. Respondam a questão 1.
Só que aí eu vou fazer a letra A para a gente reforçar um pouquinho mais aqui e ter mais um exemplo, tá bom? Então vamos para a letra A. Na letra A, você faz o quê? Em primeiro lugar, observa. Onde é que o seno tem como valor raiz de 3 sobre 2? Vejam que eu não me referi ao sinal. Raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. Então, 60 graus é o mesmo que π sobre 3, tá bom? E aí o outro ângulo vai ser quem? Se um é 60 graus, aí você vai olhar lá. Ah, mas ele falou que era negativo. Se é negativo, a gente está falando de terceiro e quarto quadrante, já que é seno. Então, a gente vai estar falando de 300 graus e 240 graus. Então, 240 graus vai ser o 4π sobre 3, porque é 4 vezes 60. E vai ser o 5π sobre 3, que é 5 vezes 60, que dá 300. Então, esses são os dois ângulos cujo seno dá menos raiz de 3 sobre 2. Pronto, pensou nisso? Você anota isso do lado direito, acrescentando k vezes 2π. E do lado esquerdo, você anota o argumento. Esse é o primeiro passo. Próximo passo é você passar esse 2 para aqui, dividindo aqui e aqui, ou seja, a primeira e segunda parte. 4π sobre 6 dá o mesmo que 2π sobre 3. K vezes 2π dividido por 2 é o mesmo que K vezes π. Pronto, fizemos a primeira, aqui está o x isolado. Vamos para a segunda, então eu pego o segundo ângulo, acrescento K vezes 2π, pego o 2, divido primeiro e segunda parte, então teremos 5π sobre 6 mais K vezes π. Essa é a segunda solução. Portanto, conjunto solução será x pertence aos reais, tal que x é 2π sobre 3 mais kπ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais kπ com k pertencente aos inteiros. Ok? Então, essa foi a letra A. Agora eu vou fazer com vocês a letra D, só para encerrar isso aqui, e aí eu vou passar os slides aqui para pular, para não mostrar nem a letra B, nem a letra C, vou mostrar a letra D. Nessa letra D, eu vou fazer, porque eu ainda não fiz um exemplo assim, quando ele está lá em cima de algum eixo. Então, seno de x igual a 1. Pela circunferência trigonométrica, você já sabe que o seno é 1 aqui em cima. Eu mostrei sobre isso ainda hoje. Então, em que valor, qual é o valor do ângulo cujo seno dá 1? 90 graus, ou seja, π sobre 2. E só nesse ponto. Então, ele é único. Então, está claro que eu só vou usar uma equação onde nós vamos colocar π sobre 2 mais k vezes 2π. Olha como é fácil. π sobre 2 mais k vezes 2π. Como o argumento aqui é simplesmente x, então está mais fácil, não precisa nem isolar, porque já está isolado. É só apresentar a resposta aqui, que já é padrão. Ok? Então, por hora, eu vou deixar vocês treinarem aí as letras B, C, E e F. Façam isso. Próxima aula faremos as correções dessas 4 letras e eu vou então fazer o restante da atividade. Se você já quiser adiantar seu estudo e já dar uma olhada na questão 2 e questão 3 e quiser fazer, fique à vontade, mas faremos isso numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau!